Bom dia! Bom dia! Bom estar aqui com vocês e quero saber, inicialmente, não quero saber nada, eu quero saber... Primeiro eu quero agradecer, e tô chegando, gente, eu acabei de sair de um atendimento, cheguei aqui agora, calma, tô chegando. Tem um amigo meu que diz que quando ele levanta muito assustado, a alma demora para chegar. A alma demora para chegar. Então, vamos lá, ó. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer compartilhar com vocês esse conhecimento. E quero saber quem é estrategista, quem é expert, só para eu poder direcionar um pouquinho esse conteúdo. Bom dia. Coloca no chat para mim. Bastidor, expert. Opa, Francilene. Bom dia. Opa, tem um expert aqui. Vamos lá. Eu também sou. Quer dizer, sou expert. Vocês estão no digital também, né? Como é que tá essa vida? Um pouquinho dos dois, Enquanto a gente tá empreendendo no digital, né? Até a gente se posicionar muito bem, a gente vive sendo os dois, né? Então, vamos lá. Hoje, ó, a gente vai falar sobre neurobiologia comportamental, né? E o que é isso? Vou ensinar você a ter foco e performance. E para isso, muita gente acha que é seguir checklist. Muita gente acha que é fazer lista de produtividade. Mas na real, de verdade, o que é necessário é que a gente domine a nossa inteligência biológica. E eu vou falar isso para vocês durante esse momento, né? Então, todo mundo aqui quer performar melhor, né? E hoje eu vou te contar o segredo dessa performance inteligente. Para você que não me conhece, né? Eu sou Roberta Ribeiro, eu sou médica. Eu fiz infectologia na minha formação de médica de verdade, médica de branco, médica de avental, de hospital. E depois de 5 anos eu saí do hospital e empreendi negócios de centro de desenvolvimento humano, porque enquanto eu estava fazendo a residência de infecto, eu fiz várias outras medicinas complementares, como medicina ayurvédica, medicina antroposófica, e aí eu passei por vários modelos de saúde e de cura, né? E nesse meu caminho eu entendi como era cuidar de saúde e não de doença, porque desde os meus 5 anos eu quero cuidar de saúde. Eu entrei na faculdade achando que eu ia cuidar de saúde, e lá eu descobri que eu ia cuidar de doença, e eu não queria cuidar exatamente de doença, não que eu não goste de doença, né? Quer dizer, claro que eu não gosto de doença, mas não que eu não queira ajudar as pessoas a se curarem, mas eu quero promover saúde, entender como é que a gente pode estar mais saudável, como é que a gente pode performar melhor com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é aqui, e que é a nossa saúde. A nossa saúde, ela é dada pra gente, né? Como é que a gente pode cuidar para manter essa saúde? A gente não liga muito para isso, mas esse era o meu desafio, era a minha intenção, né? Então, eu acabei em Stanford estudando neurobiologia comportamental e acabei na universidade, na escola médica da Universidade de Massachusetts, fazendo um protocolo de mindfulness com o criador do protocolo mais estudado sobre mindfulness e o pioneiro, o primeiro protocolo de mindfulness no mundo foi o Jon Kabat-Zinn quem fez, e eu estudei com ele, né? E depois disso eu fechei o meu consultório e enveredei para ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a terem mais foco, mais performance, mudança de comportamento e todas essas coisas, né? E hoje eu quero mostrar para você como treinar o seu cérebro para uma performance inteligente, ou seja, como você pode ser mais eficaz, efetivo, focada, né? Só tem menina aqui, pelo que eu tô entendendo. Focada
presente no seu trabalho, nas suas relações e na sua vida pessoal. Então você vai sair daqui com mais clareza, conhecimento e estratégia sobre o que fazer quando você estiver diante do monstro da procrastinação, da ansiedade, da sensação de perda de tempo, das decisões difíceis do seu negócio, das suas relações. E como diz o grande coach do país, o Pablo Marçal, negócio nenhum fale. Quem fale são as pessoas. Então é por isso que eu vou te contar hoje qual o segredo que as pessoas podem usar para ter maior performance, né? E quando a gente olha para as pessoas que não têm performance inteligente, não é porque é difícil, é porque a gente não sabe como fazer isso. Depois de mentorar várias pessoas, depois de 6.000 vidas que eu já transformei nos meus programas, eu percebi isso. As pessoas não têm performance inteligente, não é porque é difícil, é porque a gente não sabe como, ninguém ensinou a gente a fazer isso. Todo mundo fala de alta performance, alta performance, alta performance, ninguém fala de performance inteligente, né? E quando a gente não tem performance inteligente é porque a gente não conhece a nossa própria biologia e a gente se ancora em guias, checklists, somos guiados pelos nossos checklists e a gente se entrega a metodologias de controle. Então a gente quer controlar a nossa agenda, a gente quer controlar o nosso tempo, a gente quer controlar o tempo que a gente leva para fazer aquela tarefa, né? E isso que eu tô falando para vocês não é achismo, não é falso eu, não é bloqueio, não é espiritualidade, não é crença limitante, não é filosofia, não são conexões astrológicas, não é nada disso. Que a gente vai falar aqui é de ciência. Se você não conhece a sua biologia, você não é capaz de entender como ter uma performance inteligente. Mas, Roberto, eu preciso entender da minha biologia para não fazer xixi na calça, por exemplo, né? Porque a gente nasce fazendo xixi na calça. E eu preciso entender da minha biologia para não fazer xixi na calça? Não. Por quê? Porque você aprende isso sem você perceber que você está aprendendo, né? Só que na nossa vida adulta, a gente precisa adquirir várias habilidades. E essas habilidades, elas não são como a gente controlar o nosso esfíncter. Elas são habilidades que a gente tem que desenvolver emocionalmente e não só fisicamente, né? Então você vai compreender que o seu corpo é muito mais forte e inteligente do que você acredita que ele seja. E se realmente você encontrar a biologia, tudo na sua vida vai estar mudado. Então eu queria que você suspendesse os seus julgamentos, e quando eu falo julgamentos são preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, e se permita perceber em você os códigos que a gente vai falar aqui hoje. Que códigos são esses, Roberta? Igual do Pablo Marçal? Não, são códigos biológicos. A gente vai falar sobre biologia, a gente vai falar sobre neurobiologia, sobre neurociência, tá? A alta performance exige muito esforço e tem um custo muito alto. Tem um custo alto para a saúde, para a família e até para os seus negócios, porque se você não está bem, seu negócio não pode ir bem, né? Porque empreender, lançar, ser expert e ao mesmo tempo estrategista, a gente sabe que esse lugar exige muito desenvolvimento de novas habilidades, que a gente não sabe. Ser expert em medicina, por exemplo, eu estou vendo médico aqui, o que a gente tem é a nossa especialidade nisso. Eu não sei nem como é que abre uma câmera para fazer um vídeo, eu não sei nem como é que é essa tal de narrativa, né? Tem que ficar aqui naquela estudando, martelando, até que o negócio mude. E isso é legal, né? Porque a gente vê também que tem um momento onde faz o crescimento exponencial. É do nada? Não. É porque você vai desenvolvendo essas habilidades e de uma hora para outra isso vira, você aprende. Assim como você aprende a ler, aprende a escrever. Você não lembra como você fez isso, mas foi do dia para noite que você leu. Não foi do nada, mas foi do dia para noite. Você juntava a letrinha um dia, você falou, nossa, consegui ler essa palavra, que legal, né? Aí você tem um outro desafio, que é entender o que está escrito na frase.
E depois você tem um outro desafio, que é entender o parágrafo. E assim vai, né? Então a gente está sempre se desenvolvendo. E no nosso negócio a gente sempre tem que tomar as decisões. Vou lançar, vou fazer perpétuo e lançamento, vou investir 300 ou 1 milhão, eu vou expandir e trago equipe ou não, e aí eu trago equipe, tem treino, preciso escolher um sócio, enfim, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? A gente tem as mesmas dores, né? E tomar decisão cansada, confusa, insegura é um risco, tá certo? A gente pode perder muitas coisas nisso tudo, como pode ganhar também. E o pior, você demora mais para tomar uma decisão quando você está cansada, confusa, insegura e sofre com isso. E se for, né, se você for da turma da Keila, super executora, você sai fazendo e aí você vai se sentir sobrecarregada. Em todos os casos, isso gera ansiedade, procrastinação, burnout, insônia e por conta do estresse, muitas vezes baixa a sua imunidade, né? Você fica mais irritada, de mau humor, enfim, dá uma repercussão na sua vida gigantesca. E é por isso que, se você quer melhorar a sua produtividade, né, e se sente culpada por não conseguir produzir mais, e no final do dia e da semana você queria assistir uma série, mas a hora que você se pega assistindo a série, você fala, nossa, tem tanta coisa pra fazer. E o lançamento, e a lista, e não sei o que, né? Ou você viaja, né? Você ganhou liberdade geográfica e aí você vai pra Europa com seu namorado, com seu marido, com suas crianças, e quando você vê, você não consegue sair do quarto porque você tá no computador entregando ou desenhando estratégia, respondendo mensagem, enfim, você não consegue se desligar, né? E tudo isso, é óbvio que você quer ir para o próximo nível, você quer crescer, você está aqui inclusive para isso, né? Não só aqui neste momento comigo, mas aqui na Keila, na tese, justamente por isso. Você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer chegar lá. E é sobre essa performance que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, esse conteúdo que a gente vai ver, ele não é exatamente do seu dia a dia, ele também não é raso, ele vai exigir um pouco de você. Ele também não é superficial e não é do seu cotidiano, então eu preciso que você preste atenção, que você fique comigo, justamente porque esse conhecimento ainda não é um senso comum. Inclusive, muitos profissionais do desenvolvimento pessoal e da alta performance ignoram isso. E a gente fica trabalhando com bloqueio, com crença limitante, e a gente tá dando murro em ponta de faca, no sentido de ser muito subjetivo, né? Mas depois que você entender como direcionar a sua neuroplasticidade para construir a sua neuroperformance, não a performance inteligente, você vai ver como é simples aplicar e vai ver como vai ficar leve a sua vida depois de você aprender a treinar o seu cérebro, que a gente vai fazer isso aqui hoje um pouco, tá? E sabe por que eu sei disso? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu me entusiasmo demais com esse assunto, então eu era rato de biblioteca, de professores e, cara, eu estudo demais, sou muito nerd. E eu fico muito entusiasmada com a biologia, porque eu fechei essa chave da minha busca de como é que o meu comportamento acontece. Porque desde os meus 5 anos eu queria entender como o comportamento acontece, não, claro, desse jeito, porque uma criança de 5 anos não tem essa capacidade de elaboração, mas eu queria ser neurocirurgiã, pra você ter uma ideia. Vê que loucura, Francilene, você que é médica vai me entender aqui um pouco. Ó a minha loucura. Eu queria ser neurocirurgiã, porque eu achava que abrindo a cabeça das pessoas, eu podia mudar as sinapses delas, mudar os neurônios e elas pensariam de forma diferente. Olha a ilusão da criança, né? E, de certa forma, eu faço isso hoje, né? Eu trabalho com essa mudança neurocomportamental, né? Então, queria compartilhar isso com vocês, né? Para
aumentar essa minha possibilidade, eu fechei o meu consultório em 2017 para chegar em mais gente e comecei a fazer um podcast que se chama Mindful Moment, e eu tenho mais de 300 episódios publicados, nem todos estão gratuitamente no Spotify, mas eu tenho mais de 300 episódios publicados. Eu tive mais de 500 plays em um único dia, né? Todos os dias eu tinha 500 plays com Mindful Moments. E eu fiz muitos programas de saúde mental e mentorias. E por isso eu também conheci a Keila. E por isso também entrei na tese. Por isso também sou igual vocês aqui, tendo essa jornada de narrativa, né? E com isso, eu também descobri várias coisas. Vocês estão vendo, né, que quanto mais você entende de narrativa e mais programas vocês têm, mais vocês entendem a sua persona, né? Esse seu cliente, né? E quando a gente analisa os vários e grandes players do mercado digital ou que tenham tido performance demais monstruosa na sua vida, o que eles têm em comum? O que vocês acham que eles têm em comum? Além da liberdade geográfica, de terem ficado milionário, além de saber foco, disciplina e foco, gestão emocional, exatamente. Eles têm tudo isso, beleza? E como é que eles adquirem isso? Eles têm exatamente o que separa a gente, porque também me incluo aqui, né? Mas a vida que a gente está vivendo da vida que a gente quer ter, né? Que é o quê? O poder de realização, né? E a gente sabe que não basta ter uma boa ideia e informação pra caramba. Se você não tiver, você não colocar esse conhecimento em prática, se você não tiver disciplina e constância, você perde o seu poder de realização e, ou seja, a sua performance cai, né? No entanto, hoje o excesso de informação e muitos inputs que a gente tem tá cada vez mais difícil da gente realizar as coisas. A gente acaba se distraindo com tudo isso, a gente acaba procrastinando. E a você que é expert, né? E que que é dois, né? Que são dois, né? Ser expert já é difícil, mas ser expert, estrategista, o cara que cuida do tráfego e tudo isso, a gente se perde nesses papéis, nessas habilidades novas que a gente precisa ganhar e fica confuso, né? E a confusão, a falta de clareza faz com que a gente diminua a nossa execução, até pela dificuldade de realizar isso, né? Porque você abre campanha no tráfego, é uma coisa, você abrir a barriga do outro, não sei com que vocês trabalham, né? Que espertos vocês estão, mas é muito diferente. Então, e a gente acha isso muitas vezes, né? A gente acha que quando a gente cresce, a gente acaba tendo... a gente acaba sabendo como a gente aprende as coisas, mas não é teórico, é prático. É no seu corpo, é no dia a dia que isso acontece. E aí, mesmo que você saiba tudo, né? Já ouvi muita gente falando isso, né? Inclusive a Keila mesmo, né? Eu tô aqui montando, pronta para fazer um dia de gravação. Aí que começa a chegar mensagem da equipe que tá pegando fogo não sei aonde, que eu tenho que apagar esse incêndio, que precisam de mim não sei aonde. Acabou o meu dia. Ou o meu vizinho resolve usar uma porcaria de uma furadeira. São as demandas que acontecem no dia a dia, a gente fica apagando incêndio. Todo mundo aqui é bombeiro, não é? Todo mundo aqui é bombeiro, fica apagando incêndio o tempo inteiro. E aí a gente perde o foco mesmo, né? E isso compromete a nossa capacidade de realização. E o que dá o poder de realização para o humano? O que dá o poder de realização para o humano? Tá, não vale falar disciplina, foco. Não, isso é consequência para a realização. Ação, beleza, tá. O que mais? Motivação, o que mais?
Dizer não, limite, boa, limite. O que mais? Propósito. Percebe que o que a gente está falando vai para uma zona assim, decisão, vai para uma zona assim que parece que é só você. Ah, chegou um homem aqui, Augusto, bem-vindo. E só para contextualizar, né, essa aula realmente é muito importante para mim. Eu estou de atestado médico por conta de burnout. Pô, então fica, cola aqui. Atestado médico do médico fala assim, filho, se você não parar, o seu corpo vai desligar. Eu tive que adiar uma imersão que eu ia fazer para 300 pessoas agora. Ó, tá vendo? E aí é isso mesmo, né? Se você não para, seu corpo para. E tudo que vocês colocaram aqui, obrigada, viu, Augusto? Isso vai ajudar bastante aqui, você me deu um gancho. E aí, olha só, isso que é bom estar na Keila, né? Todo mundo narrativa, a gente fica dando gancho um pro outro, não é isso? Ó, tudo que a gente colocou aqui, propósito, clareza, decisão, fica tudo em você. E até o médico falou para você, né, Augusto? Se você não parar, seu corpo te para. Ou seja, parece que a gente tem uma instância que é só o querer, é só a vontade. Por que você não para? Você não para porque você não pode parar, porque você acredita que você não pode parar, porque você tem responsabilidade, porque os boletos continuam chegando, porque você quer ir para o próximo nível, porque... E tudo isso não é só você, é você contextualizado nas circunstâncias que você tem. E o que te dá real poder de realização, como o médico diz para o Augusto, é assim, se você não parar, seu corpo te para. O que te dá poder de realização é a inteligência biológica. E a gente pode olhar para qualquer animal. Aranha tece, pássaro voa, cachorro late, gato mia e o homem pensa. E essa é a nossa especialidade, pensar, analisar as coisas. Mas a aranha faz uma teia de aranha maravilhosa, que se a gente fosse fazer a mesma coisa, demoraria muito tempo e eu nem sei se ia ficar tão bom. E como é que ela faz? Ela leu algum manual? Não, ela não leu manual nenhum. Ela tem uma inteligência biológica que faz isso. Essa inteligência biológica é que dá o poder de realização para a gente, humano, Homo sapiens sapiens. E você já deve ter ouvido por aí que o que impede a pessoa de ser disciplinada, constante, eficiente, focada, é bloqueio, é faço eu, é espiritualidade, é inconsciente. Mas na verdade as coisas são bem mais simples do que elas parecem ser. A grande verdade é que o que dá capacidade de realização do poder humano é essa inteligência biológica. Então imagina que você está num novo projeto, montando e estruturando o seu projeto. Você precisa treinar a equipe, fazer conteúdo, montar estratégia, fazer o lançamento, vender, captação, aquecimento, essas coisas que você já sabe o que é, né? Enfim, você sabe o que eu tô falando. E aí, quando você vê, você tá trabalhando feito um maluco, né, Augusto? Mas aí você não sofre burnout, mas você merece ir para viajar. E aí você não consegue, então, sair do seu quarto porque você está na demanda, fazendo coisas. Você acha que você não está, você acha que você não está trabalhando, você tirou férias para descansar, mas você continua trabalhando, né? E você nunca sai do trabalho, está sempre correndo, atrasado para o próximo encontro, para a próxima reunião. E o pior, você levanta o dia gravando mensagem para o seu time, né? E para te ajudar nessa organização, o que você faz? Checklist? Não faz? Põe aí o checklist. O que eu vou fazer, né? E faz o checklist com prioridades, né? Só que tem uma grande pegadinha nisso. Quando a gente faz o checklist, como é que a gente faz o checklist? A gente faz assim: hoje eu tenho que escrever a mensagem que vai ser disparada no WhatsApp do grupo para o lançamento.
eu preciso fazer mensagem de aquecimento. Hoje eu preciso gravar vídeos. Não é assim que a gente faz? Hoje eu preciso ir ao cabeleireiro. E a gente tem o checklist do que a gente precisa fazer. Só que, ó, unha, coloco absolutamente tudo que tem que fazer na vida. Nem um robô daí a conta, exatamente. Sabe que semana passada eu estava conversando com uma mentorada minha, ela estava desesperada porque ela não conseguia dar conta daquilo que ela precisava fazer e ela falou: mas eu não faço nada, minha agenda é tomada por reuniões e tal, e eu não consigo nem ler meus e-mails, né? Aí eu falo: você colocou as coisas que você precisa na sua agenda? Coloquei. Quando a gente foi ver, assim, coloca tudo, inclusive o tempo de deslocamento, o que você tem para fazer. Então eu vou mandar a mensagem, para mandar a mensagem você tem que parar, pensar, escrever. Não é só mandar a mensagem é pum, aperta um botão, você tem que copiar, você tem que colar. Então um amigo meu, essa mentorada, quando a gente colocou tudo na agenda, o dia dela precisava ter 30 horas. E o dia só tem 24, você pensa que você é um humano especial, que tem, como o Pablo Marçal, direto com Deus e ele aumenta o seu tempo. Mas sabe um ponto que eu vejo, né? A gente tem batido muito nessa tecla, nos treinamentos, porém, executar isso é difícil, né? Eu tenho as tarefas que são R$10 a hora, R$100 a hora, R$1.000 a hora e R$10.000 a hora. Qual o grande problema que eu tenho enxergado muito, assim? É que a gente gasta energia nas tarefas de R$10 e R$100 a hora. Então, assim, são tarefas totalmente terceirizáveis. Mas você pode terceirizar, Augusto. Acaba que... Oi? Você pode terceirizar, só que aí você vai ter que treinar a sua equipe, você vai ter que lidar com as pessoas. Sim, o ponto que eu vejo é que, assim, eu como empresário, e todo mundo que está aqui é empresário, precisa ter a visão de, cara, peraí, meu tempo é meu ativo mais importante. Se meu tempo é meu ativo mais importante, aonde é que eu vou gastar o meu tempo? E assim, eu vejo que a gente gasta muito tempo em coisas que não vão mudar o nosso jogo, sabe? Que talvez trazer um parceiro que fizesse isso tiraria um peso muito grande. Eu falando de mim, o meu egocentrismo de, não, minha empresa só roda comigo, eu tenho que ser a pessoa. Imagina, a gente fez esse ano 6 imersões, colado uma atrás da outra, tem lá mais de 100 pessoas que eu dou mentoria, 50 são individuais, e aí isso foi me consumindo, eu fui vendo, quando eu fui parar para olhar, falei assim, cara, peraí, eu tô fazendo tudo errado, pô. Eu não tô vivendo aquilo que eu ensino para as pessoas. Eu tô construindo uma empresa que ela depende de mim. E se eu tenho uma empresa que depende de mim, eu sou escravo do meu próprio negócio. E aí o que acontece? Nosso corpo ele começa a querer fugir. Assim, compartilhando com vocês, desculpa estar falando pra caraca, mas assim, cara, a minha vontade é sair correndo. Semana passada eu fui dar uma palestra, assim, a minha vontade era sair correndo do evento. Correndo, assim, cara, de olhar para as pessoas, e foi um evento de 6 horas, e a minha vontade era de sair correndo, aí, pô, falando pergunta idiota, aí você vai ficando puto. Aí, assim, a gente chegou no limite essa semana, no limite mesmo. Ele parou pra mim, parou. Vou conversar com o psiquiatra, depois Augusto. Augusto, você tá cortando, cara. Você tá cortando. Voltou agora aqui. Não, assim, o ponto é que realmente a gente precisa ter um negócio e parar de gastar energia com coisas que não são relevantes. Porque quando você pega rotina de 30 horas, cara, realmente dessas tarefas aí, o que só ela podia fazer não era delegável? Então, mas... Eu entendo que eu vou ter um time que vai fazer, que eu vou ter um trabalho para treinar,
Só que, cara, será que não vale a pena eu investir ali um tempo em qualificação do que eu ficar sendo refém do meu próprio negócio, sabe? São reflexões que eu estou fazendo. Hoje eu saí totalmente do meu negócio. Minha esposa, que toca o negócio junto comigo, ela me expulsou de todos os grupos. Se cuida que eu cuido do negócio. Então, assim, é muito isso, sabe? A gente gasta muita energia em tarefas que não vão mudar o nosso jogo. Então, mas isso é mais um checklist, Augusto. Você sabe disso, só que você não sabe fazer como, você não sabe o como. Você não sabe o como, a gente não sabe o como, entendeu? Então a gente fica vomitando esses desculpa, tá? Mas a gente fica vomitando esses checklists pra gente, que a gente sabe, mas a gente não sabe como fazer. E esse é o pulo do gato, entende? Porque quando você desenvolve a sua atenção, o foco da sua atenção, você acaba sabendo o como fazer as coisas. Parece mágica, mas não é biologia. É porque você vai instituindo as coisas a partir de uma inteligência muito maior do que a você, do que a sua. A sua inteligência, a minha, a nossa, a inteligência do Homo sapiens, ela tem só milhares de anos. A inteligência biológica tem milhões de anos. E a gente não olha para ela, a gente ignora. Quando seu corpo sente sede e você está numa palestra, você não para tomar água. Se você tem vontade de fazer xixi, você consegue segurar um montão e aí depois você vai ter infecção urinária. Claro que não é segurar xixi que dá infecção urinária, mas entende o que eu tô falando? Você tá com fome? Não, mas tá aqui e aí você abre qualquer chocolate e come, porque você tá tentando alimentar o seu corpo, não só com comida, mas com aquilo que ele precisa, sem exatamente atender às necessidades. E é por isso que hoje a gente come um monte de alimento e tem caloria demais, mas são vazios nutritivamente, porque a gente não presta atenção. A gente vai passando por cima da gente. E essa é a questão. Eu entendo tudo que você está falando e concordo, só que a gente não sabe como fazer isso. Mas... E no final de tudo isso, no final da gente saber tudo isso, a gente tá correndo atrás do próprio rabo novamente. E a gente tá fazendo as coisas a partir do checklist, a gente não tá feliz, a gente tá em burnout, a gente tá ganhando dinheiro. Como você, Augusto, você fez 6 imersões, tá ganhando dinheiro, mas, cara, tá podendo aproveitar isso, né? Não. E essa sensação de como é que eu faço isso então, Roberta? Ou mesmo eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum, né? Não vou dar conta, e aí o que traz a culpa e o peso no final do dia, né? É essa sensação que a gente fica. E aí não importa o que você fala pra você, o que o outro fala pra você, que o médico te prescreve, o que você manda, o que você orienta, o seu checklist. Você não vai mudar, por quê? Porque você está no piloto automático, com o córtex pré-frontal adormecido. E aí não vai mudar o seu comportamento. Né? Você não vai mudar o seu comportamento por isso. Então, querer construir disciplina na força do ódio não funciona. Vai ser apenas um tiro no seu pé, porque não é assim que a neurobiologia funciona, né? Outro dia eu tava com um cara grande no mercado digital, ganha mais de 8 dígitos, e ele me contava sobre Venvance. Ele queria Venvance, de qualquer jeito. Eu quero Venvance, porque isso vai me ajudar a produzir mais. E eu posso te entregar isso? O médico pode te entregar isso? Pode, mas adianta? Não, por quê? Porque isso traz só um movimento químico no seu cérebro e não uma mudança anatômica e fisiológica, entende? Né? É a mesma coisa que se você pudesse tomar uma bombinha de ar que inchasse o seu músculo, né? Aí você fica com a sensação de que você tem um músculo maior, mas não tem. Porque na hora que passar o efeito, o músculo murcha. Não sei se eu fui feliz nessa minha analogia aqui, né? Todo mundo, a gente quer a bala de prata. A gente quer
um remédio milagroso, né? A gente quer desenvolvimento pessoal. E o que a gente mais vê no mercado de desenvolvimento pessoal é o checklist, é o hack para melhorar a sua performance, são os pomodoros da vida, né? E eu te dou um mapa perfeito no desenvolvimento pessoal, as pessoas nos dão os mapas perfeitos, com um X exatamente onde está o tesouro. Mas você é que vai ter que dar os seus pulos para conseguir, igual o Augusto estava falando. Pô, só põe contrata uma equipe, pô. Eu não posso ficar fazendo o que custa R$2 a hora. Claro que não. Mas você pode fazer isso? Você está maduro para fazer isso? Porque isso é outra coisa. Você já tentou montar uma equipe sem amadurecimento? Meu Deus do céu, você vai entrar num caos, num inferno gigantesco, né? Então, olha aí a Patrícia falando que toma Venvance, tem TDAH, mas isso não resolve o problema, claro que não, né? Aí, ó, né, relato sobre isso da esposa do Paulo, exato, né? Então, voltando para o checklist, né? O checklist não é só o que você tem que fazer, são essas pessoas do mercado digital também dizendo para você que você não pode fazer a tarefa de R$2. Não posso, mas ou eu não tenho dinheiro para pagar quem faz a tarefa de R$2, ou eu não sei como administrar isso, eu nunca montei uma equipe na minha vida, sei lá, não sei, sou empresário, mas não tenho equipe em outra coisa. Você vai ter outros desafios, você vai ter que amadurecer. E com isso eu não estou falando, não vai fazer, não vai delegar. Claro que você vai delegar, mas você precisa de amadurecimento para isso. Como a Keila gosta de dizer, você precisa se tornar a pessoa que está com a narrativa incorporada. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo, enquanto você não aprender a andar, você não vai correr. É simples assim. Para aprender a andar, o que você precisa fazer? Ler manuais de como anda? Manuais da fisiologia, do movimento, da mecânica do movimento? Não, você não precisa disso, né? E deixa eu te contar sobre o Venvance, né? Você quer foco, você quer que venha a produção de foco e que você não tire a sua atenção dali? Deixa eu te contar que você não precisa do Venvance. Tem uma região já no seu corpo, dentro da sua cabeça, no seu cérebro, no seu sistema nervoso, uma região que foi moldada pelo ambiente há milhões de anos para fazer isso. Você só precisa saber usar. E quando eu falo milhões de anos, não é porque o córtex pré-frontal tem milhões de anos, é porque há milhões de anos a evolução vem fazendo essa seleção do que se adapta melhor ao ambiente. E o córtex pré-frontal se adaptou tão bem ao ambiente que a gente andava pelado, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Ou vocês nasceram achando que a gente nasceu de roupa, que a gente tinha casa, que a gente plantava, que a gente tinha carro, que a gente já ia para a lua. Não, né? Não é assim. A gente não sabia falar, a gente não lia, a gente não escrevia. E tudo isso que a gente tem hoje, desde a roda até o foguete para a lua, a gente conseguiu porque a gente tem um córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é uma coisa louca e que me deixa muito entusiasmada, sabe o que é? Ele ajuda, ele faz a própria adaptação conscientemente. Todas as adaptações no ambiente eram feitas a partir da inconsciência, vamos falar assim, da inteligência biológica que faz isso. E quando eu falo inteligência biológica, eu vou mostrar isso para vocês já. Mas eu tô falando de tudo que acontece no seu corpo e você não pensa. E a gente já vai falar disso. Mas quero colocar que o córtex pré-frontal, ele é capaz de modificar a própria inteligência biológica. Isso é que é o mais louco, que me deixa muito intrigada. Ele tem o poder. Ele é, para mim, o que é o sangue de Cristo para um crente, sei lá. Sabe? Tem o poder de tudo, né? Só que ele funciona como uma inteligência artificial. Se você precisa saber fazer as perguntas para ele. Já foi lá no chat GPT e falou para ele, faz uma legenda
do Instagram para mim sobre o tema neuroplasticidade. Ele vai fazer uma coisa ridícula. Você precisa saber fazer pergunta para que a resposta também seja interessante. E se tem algo que mexe comigo, gente, é isso. É esse relato do Augusto tá em burnout, da Patrícia, né? Desculpa. Patrícia ter TDAH, né? E sofrer porque vive cansado, vive correndo atrás do rabo, cansada de si mesmo, dos seus pensamentos, no esforço danado para performar e acaba como Augusto em burnout. Né? E aquele que entende sobre inteligência biológica, quando se pega repetindo padrões não saudáveis para você, que aí vem a tal do limite, do dizer não, Beli, sabe? O que acontece é que quando a pessoa que entende sobre performance inteligente, quer dizer, inteligência biológica sabe disso, ela tem autonomia para mudar o seu comportamento na hora. Na hora, não é daqui a pouco, não é um processo. É um processo porque existe uma linha do tempo, mas o processo é sempre agora. E agora, e agora, e agora. E eu vou te contar que isso acontece porque ter disciplina, ter constância, saber dizer não, para tudo isso acontecer, você precisa de uma coisa chamada neuroregência. Sabe o que é? A neuroregência acontece quando você descobre que você não precisa se curvar à vontade do seu sistema límbico. Sabe o que é isso? Seu sistema límbico, suas emoções, seus padrões automáticos, né? E que você percebe que você pode ser agente da sua transformação, fortalecendo o seu córtex pré-frontal e sendo neuroregente da sua própria vida, tendo a capacidade de direcionar a neuroplasticidade intencionalmente, ser protagonista da sua própria vida e performar de forma mais inteligente. E quem não tem neuroregência vive preso nos automatismos, querendo mudar e se sentindo frustrado, fica exausto, cansado de si mesmo, faz muito esforço, como diz o Aguiari, para pouco resultado, né? E eu vejo vários profissionais experts, estrategistas, médicos, terapeutas, coaches, muito incríveis, sem performance. Por quê? Porque não entende de neuroplasticidade, não sabe usar a inteligência biológica. E todo mundo tem inteligência biológica. Ela é que cicatriza a sua ferida. Você já percebeu que quando você corta a mão, se você não precisa ir ao médico, e mesmo que você for e você tomar ponto, você acha que são os pontos que cicatrizam a sua ferida? Não, né? Se você acha isso, desculpa, mas hoje é o dia de você descobrir que não existe Papai Noel, né? Então, assim, não é o seu corpo. Então, a inteligência biológica que cicatriza a ferida, ela que programa os seus batimentos cardíacos, a sua respiração. E é claro que você não está preocupado com isso agora, a gente está preocupado com a nossa performance. O que isso tem a ver, Roberta? Eu vim aqui para escutar performance e ficar me falando de cicatrização. Pô, para com isso aí, vamos logo para o negócio, né? Mas a inteligência biológica, ela atua no seu sistema nervoso. E é ela que dá caminhos, que criam hábitos, que define se a pessoa é uma pessoa focada, constante, disciplinada, que tem clareza, que entrega mais em menos tempo, né? Que é eficiente e, enfim, tem resultado. E o que define isso são as informações armazenadas no seu sistema nervoso. E essas informações são armazenadas desde que a gente é pequenininho, 3 meses na barriga da mamãe. E a partir daí, 3 meses de gestação. E a partir daí a gente não para de gravar. E quando a gente tem um sistema nervoso disfuncional, conturbado, desorganizado, essas informações são de novo armazenadas inadequadamente. E aí você pode ter TDAH, ansiedade, fumo, depressão, burnout, pânico, disciplina, procrastinação, falta de foco. E sua capacidade de realização vai pro saco, como dizem por aí. Mas a biologia é muito perfeita e você pode utilizar a inteligência biológica para construir o comportamento que você quer. Tá. Só que tem um probleminha. Cada vez mais o nosso sistema nervoso está disfuncional com a quantidade de inputs que afetam o nosso estado emocional
e vicia a gente. E o sistema emocional é ele que direciona o que vai ser gravado. É ele que é responsável pela sua memória e pelo seu aprendizado. Ou seja, já viu o problemão, né? Tá, Roberta, e aí? Como é que a gente regula a inteligência biológica para que ela trabalhe ao nosso favor? Como que eu faço isso? Beleza, então vamos lá, vou te explicar isso rapidinho, tá bom? O nosso cérebro, ele funciona em dois modos. O modo rápido e o modo devagar. O modo rápido é o modo que a gente não tem consciência dele, por isso que ele é rápido. Ele é um modo quase instintivo, ele só não é instintivo porque não é uma coisa que nasceu com a gente, mas é uma coisa que é um comportamento que a gente construiu na nossa interação com o meio ambiente. E o modo devagar é o modo que usa o córtex pré-frontal. Mas o que é isso, Roberta? Ó, vou fazer um desenho aqui para você rapidão, tá bom? Ó, você tá me vendo de perfil e essa aqui é a minha cabeça, essa aqui é a minha coluna vertebral. Esse é o meu cérebro. Na coluna vertebral, tem aqui, ó, no meu cérebro, ela termina numa região chamada tronco cerebral. Esse tronco cerebral, ele é responsável por tudo que o nosso organismo faz e a gente não pensa. A digestão do café que você acabou de tomar, Beli, a mexerica que você comeu, Augusto, o batimento cardíaco, a respiração, a digestão, tudo isso é o tronco que faz, tá? Os seus níveis glicêmicos, níveis de oxigênio, tudo isso é o tronco cerebral que cuida. Sobre o tronco cerebral, nesse nosso desenho aqui, tem o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelo nosso aprendizado, pelas nossas emoções e pelas nossas memórias. É ele que é o portão das memórias. E o sistema límbico, ele tem uma coisa, ele é muito sensível. Tem um lugar nele chamado amígdala, e dependendo das suas experiências, a amígdala é o botão vermelho do sinal de que que a gente está em ameaça. É a amígdala que faz com que a gente reaja com o estresse, que o estresse acaba acontecendo no nosso corpo, porque ela vê uma ameaça. E como é que isso funciona? Ela está intimamente ligada com o tronco cerebral, ó. Ela está bem em cima do tronco cerebral. É ela que diz para o tronco cerebral o que ele tem que fazer. E é por isso que quando você toma um susto, seu coração acelera imediatamente, porque o sistema límbico falou ameaça. Daí ele falou para o tronco cerebral, a gente tem que correr, a gente tem que fugir ou a gente tem que lutar. Me ajuda com isso. Aí o tronco cerebral prepara o seu corpo para isso. E por que você tá me falando isso, Roberta? Porque a parte mais importante vem agora. Aqui, ó, os meus dedos são o córtex pré-frontal, que é essa área, essa região aqui. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelas minhas decisões, pelo planejamento, pelo foco, pela atenção e pela análise. Ela é uma área executiva de tomada de decisão. Só que existe um problema. Quando o sistema límbico ele está muito emocionado, ele corta a relação com o córtex pré-frontal. Ele derruba o córtex pré-frontal e aí você não consegue pensar. Já te deu aquele branco? Sabe? Eu cheguei aqui hoje assim, eu tava no atendimento, cheguei e falei, gente, onde é que eu tô mesmo? Peraí, deixa eu me localizar. Sabe? Então, o córtex pré-frontal, ele serve para que você saiba o que você está fazendo, quando você está fazendo. E esse córtex pré-frontal, ele é responsável também pela modulação do sistema límbico. E é por isso que ele tem essa conexão com o sistema límbico. E ele diz para o sistema límbico, calma, não é um monstro que está ali, é só a sua jaqueta na poltrona. Entende? Porque a amígdala olha para aquilo e fala, é um monstro, socorro. Aí o córtex pré-frontal fala, não é um monstro, é só, é isso. E o que a gente precisa para ter foco e disciplina?
a gente precisa fortalecer o córtex pré-frontal para que ele não seja derrubado no momento em que a gente se sente ameaçado, inseguro, confuso, emocionado. Faz sentido isso, gente? Fala comigo. Torcicolo. Tá com torcicolo? Faz sentido o que eu tô falando? Totalmente. Boa, boa, boa. Então é isso, né? Enquanto a gente ativa, fortalece o córtex pré-frontal, a gente ativa uma inteligência chamada inteligência atencional. Eu consigo focar. E aí você começa a ganhar consciência para uma série de padrões que impedem você de ser consistente e que derrubam o seu poder de realização. E aí você começa a poder corrigir, não é exatamente isso, mas você começa a fazer novas sinapses, novas construções neurais, novos caminhos, e isso muda o seu comportamento e muda o seu foco. E, portanto, você passa a produzir com mais eficiência, com mais eficácia, e aumenta brutalmente a sua capacidade de realização. Por quê? Porque você consegue entrar intencionalmente no flow. Conhece o flow? Né? E isso não é sobre bloqueio, crença, espiritualidade, astro, não é sobre vontade, não é magia, é biologia. E a biologia é mágica, e eu vou revelar isso para você agora. Ó, vamos fazer um exercício para dar e acordar. Vamos, Nicodemos? Vamos lá, ó, fazer um exercício. Você vai pensar no momento em que você se viu procrastinando ou sem foco, que você percebeu isso. E aí descreve aí, pega uma caneta, anota. Qual foi o fato? Como você se pegou distraído? Sei lá, eu estava fazendo uma apresentação, de repente peguei meu celular, tinha 20 WhatsApps, e aí quando eu vi eu estava vendo o TikTok. Descreve o fato. Agora, tudo bem? Podemos seguir? Agora eu quero saber o que você pensou quando você se pegou sem foco, procrastinando, sei lá, o que você escolheu. O que você pensou? Caraca, velho, quando vai ser aquela palestra da Roberta que eu tô precisando? Não foi isso, né? Que emoção você sentiu? O que você sentiu? Culpa, vergonha, raiva, tristeza, alívio? Ô, Nicodemos, estava brincando. Obrigada, querido. Revoltada comigo mesmo aí. Às vezes dá a impressão de vazio. Culpa. Boa. Ó. E agora é que a porca torce o rabo. Agora. Presta atenção. E o que você percebeu no seu corpo? O que aconteceu no seu corpo? Agora complica. Como assim? Eu tenho um corpo, Roberta? Meu corpo existe? Não sabia. Peraí. Você se dá conta de que você tem um corpo, Augusto? Ele dói. Ele dói, mas só quando ele dói, né? Essa é a questão. Sabe qual é o bizarro, Roberto? Assim, por exemplo, as minhas missões, total delas são 45 horas em 3 dias, né? Uhum. Então, assim, eu tô acima do peso. Então, acaba a imersão, fora energia do corpo e tal, que é uma imersão de desenvolvimento pessoal, né, e negócios, né?
Cara, cada imersão parece um trator de moeiro. Lógico. Mas é difícil a gente olhar para o nosso corpo no dia a dia. Exato. É difícil a gente parar e assim, eu estou exercitando isso, já foi um exercício difícil pra cacete, tá? Mais fácil fazer igual eu fiz já, vender 114 carros de um dia, do que ficar 1 hora meditando. Eu não consigo fazer isso ainda. Ainda. Mas assim, é difícil a gente parar para nós mesmos, ter um tempo pra gente se olhar. E se enxergar mesmo, sabe? E dar a sensação de frustração. A gente está aqui. Quando você é especialista, você não pode ser tão vulnerável, né? Você tem que ter uma postura, um posicionamento. E aí a gente tem que ser forte, feliz todo dia, isso é uma merda. Não é todo dia que você tá feliz, não é todo dia que você quer gravar. Tem dia que você quer mandar todo mundo pra puta que pariu, tá tudo bem. Entendeu? Então, eu sinto o corpo. Mas assim, por exemplo, ontem eu tive que participar de uma reunião que eu não consegui desmarcar. Quando eu cheguei no consultório, meu coração disparou. Falei, que merda é essa? Eu tava bem, tava na praia agora. Então assim, o corpo, ele realmente vai dando sinais que não é pra gente estar fazendo o que a gente está fazendo. E esse é o grande problema, porque vocês conseguiram perceber nesse pequeno exercício que vocês fizeram, que vocês percebem o que está acontecendo só depois que acontece, sabe, você se pegou distraído, você já estava distraído. E você não presta atenção no seu corpo, você não presta atenção no corpo, nos sinais que o seu corpo dá. Às vezes você nem ignora que você está com vontade de fazer xixi ou sede. Fome é um pouco mais difícil, mas tem gente que consegue, né? Então, essa é a grande questão. E é por isso que você não tem performance inteligente, porque você não percebe que o copo tá enchendo. Você só percebe quando ele tá cheio, transbordando, né? E aí, o seu córtex pré-frontal tá derrubado, no automático. E você quer remediar o copo transbordado, mas aí você acaba derrubando o copo inteiro, sabe, né? Então, qual é a proposta da neurobiologia comportamental? É você perceber os sinais. Então, imagina que tem um dispositivo no seu cérebro que vai te dar melhor desempenho e eficiência. E esse dispositivo é a sua atenção. Para você perceber, você precisa de atenção. Então, imagina se você puder dominar o seu córtex pré-frontal e melhorar. Primeiro, você consegue ser regente da sua própria vida, né? E com isso, você vai performar de forma mais inteligente, vai mandar na sua agenda, porque hoje você acha que você manda na sua agenda, mas quem manda na sua agenda é o seu negócio. E não é mágica, é biologia. Não foi um checklist que te ensinou a andar, a nadar, a andar de bicicleta. Quando o seu osso quebra e depois a fratura consolida, é a inteligência biológica que faz isso. O corte na pele que cicatriza é a inteligência biológica. O seu sistema imune, ele luta contra aquilo que não é você, e uma infecção viral, por exemplo, ele leva a temperatura até 40 graus para matar o vírus, depois ele volta e você não pensa nisso, você não fala para Siri, levanta por favor, aumenta a minha temperatura porque a gente está precisando matar um vírus aqui, depois a gente retorna ao normal, tá bom? Câmbio, desligo. Não é assim que acontece. Seu corpo faz a sua revelia. E enquanto você não dominar o seu córtex pré-frontal, ou seja, a sua atenção, o seu corpo vai tomar conta para você do melhor jeito que ele consegue. E o seu corpo é vivo e inteligente, ele tem o poder, como eu falei. E é a partir dele que o seu cérebro vai se moldando e fortalecendo para que você consiga ter resultados. E você, dominando a sua atenção, você consegue direcionar a neuroplasticidade. Porque pense, em tudo que você aprendeu, se você não tivesse atenção, você não teria aprendido.
Você precisa de atenção para poder aprender. E é isso que a gente perde no meio do caminho. E como regular, então, a inteligência biológica a meu favor? Roberta, o que eu preciso fazer? Você precisa mapear o seu comportamento, mapear os estímulos específicos que geram comportamentos específicos. São os gatilhos, Roberta? Não necessariamente. Então, quando você pega o seu celular e fica doze off no TikTok, o que o seu corpo está falando é o que o médico falou para Augusto: se você não parar, eu te paro. Você precisa, o seu cérebro precisa de um tempo para que ele possa reorganizar as informações, para que ele possa reorganizar a sua memória, para que ele possa se limpar. Assim como você toma banho todo dia, eu espero, escova o dente todo dia, várias vezes ao dia, eu também espero. O seu cérebro também precisa disso. Ah, é o sono, Roberta? Sim, não só o sono. Foi feito um trabalho em Harvard que 20 minutos de meditação, de prática de mindfulness, libera melatonina, que é o hormônio liberado quando a gente dorme. E isso faz o quê? Isso limpa o nosso cérebro, organiza, oxigena. Não é oxigena porque o oxigênio tá indo para lá anyways, se você querendo ou não, mas ele oxigena no sentido subjetivo da palavra. Ele limpa o seu cérebro, ele deixa o seu cérebro meio que zerado, mais relaxado, ele pode organizar as informações, porque quando você dorme, o que acontece é que vem meia dúzia de chinês para o seu cérebro e começa a colocar: ah, isso aqui é para lá, isso aqui é para lá, isso aqui é memória, isso aqui é lixo, vamos jogar fora. E é isso que acontece quando você faz a prática de mindfulness. Eu vou mandar a prática de mindfulness para vocês, tá bom? E aí aí eu vou mandar duas práticas para vocês. Uma delas é foco na respiração e a outra é um escaneamento corporal para vocês fazerem quando vocês estiverem dormindo. E aí vocês instituem isso, uma tem 10 minutos e a outra tem 15. Vocês instituem isso, não precisa meditar durante 1 hora, Augusto, 10 minutos. E é uma prática guiada. E aí isso vai aumentar a performance de vocês, porque vai aumentar o foco e a atenção, né? E eu vou dar esses dois modos para vocês agora, né? Aqui agora eu vou entregar para vocês esse aparato de emergencial, que se chama RAIN, R-A-I-N, que é chuva em inglês. E aí eu vou mandar essas duas práticas de mindfulness para vocês, tá bom? E se vocês querem praticar também comigo outras práticas, lá no meu podcast Mindful Moments tem prática em todo o episódio, tá? Vamos pro RAIN? O RAIN é assim, ó, reconhecer, R de reconhecer o que está acontecendo com você, não do ponto de vista analítico, mas do ponto de vista sensorial. Sabe o que é isso? Aquilo que você precisa ativar na sua persona. Sabe? Do ponto de vista sensorial. O A é para allow, é permitir que a experiência seja o que é. Permitir que ela seja o que é, aceitar e não fazer nada, Roberta? Não. A gente está num protocolo de emergência. Protocolo de emergência é assim, ó, tô desfocado, tô procrastinado, tô confusa, eu tô de saco cheio, eu tô tendo um burnout, tô com taquicardia, tô percebendo uma ansiedade, um pânico, um TDAH. Paty, você tá aí ainda? Um TDAH. E aí, nesse momento que você tá muito assim, você vai fazer esse RAIN, que é... O que é que tá acontecendo? Peraí, o que tá acontecendo? Eu sei que eu tô ansiosa, mas o que é que tá acontecendo aqui? Eu recebi uma mensagem, eu recebi várias mensagens, eu descobri que eu tenho uma agenda de 30 horas que vai precisar caber em 24. O que tá acontecendo aqui? E o que o meu corpo tá sentindo? O que o meu corpo tá sentindo? Eu tô cansada, eu tô
exausta, eu tô com vontade de chorar, eu tô contraída. Meu corpo tá como? Tenso? Relaxado? Sensorialmente falando, essa luz tá me incomodando? E aí permitir que a experiência seja o que ela é se dar conta de que isso está acontecendo, o seu corpo está reagindo, isso é muito importante. Não é você que reage, é o seu corpo que reage. O seu corpo está reagindo a isso e você está vendo isso acontecer. Aí você vai investigar com você mesma, você vai investigar como isso está acontecendo. Isso está acontecendo com um disparo do meu coração, falta de ar, e eu tô começando a pensar que alguma coisa muito absurda vai acontecer. Eu tô com medo, eu tô esperando o pior, Você vai investigar isso com gentileza. E essas respostas que vocês colocaram aqui, ó. Opa! Já vou falar com você, Paty. Que vocês colocaram aqui, ó. Eu fico brava comigo mesma, revoltada comigo mesma, culpada, né? Você tem que perceber que não é você, é seu corpo que está fazendo. Você está colado no seu corpo porque você não está conseguindo direcionar o seu córtex pré-frontal, tomar o timão do córtex pré-frontal na mão. E como é que você toma esse timão? Fazendo essas práticas que eu vou te mandar. Fortalecendo o seu córtex pré-frontal, porque os estudos de 40 anos revelam que a prática de mindfulness, ela fortalece o córtex pré-frontal, mudando o córtex pré-frontal anatomicamente e funcionalmente. Não sou eu que estou falando. E o que acontece quando eu fortaleço o córtex pré-frontal? Eu diminuo a atividade do sistema límbico. E o sistema límbico é responsável pelas minhas emoções, pelos meus automatismos, pela minha reação imediata às coisas. Pá, 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 pá. Fica claro isso? Fala comigo, gente. Preciso de vocês. Boa, Paty. Vamos ficar conectada. Como fazer... Desculpa, só um segundo, Augusto. Como é que faz isso com uma criança de 12 anos? Ah, Cris, esse aí é boa. Isso aí é boa. Você esteja... Roberta, eu tô sem áudio, eu tô sem vídeo porque a minha câmera não abriu, mas eu tô aqui presente no chat, é a Cris. Eu que fiz a pergunta agora. Tá. Então, Cris, olha só. Como é que você faz isso com uma criança de 12 anos? Estando presente. Estando com ela em atividades do tipo... Sei lá, não sei que... Imagino que seja seu filho, sua filha, né? Meu filho. Estando presente com ele sensorialmente, promovendo atividades que você possa trazer a experiência sensorial para ele e focar nisso. Por exemplo, vamos para a piscina, qual é a temperatura da água, como é que é o seu peso dentro da piscina, como é que é o sol na pele, como é que você sente isso, fazendo jogos assim. Claro que tem outras coisas, lá no podcast tem prática para criança, eu vou pegar e vou te mandar, tá bom? Tá. Prática para criança. Assim, ele foi diagnosticado inicialmente com TDAH. A atenção dele, assim, não fica o tempo inteiro totalmente dispersa. Eu sento para estudar com ele, é incrível, assim. Pietro, você leu? Agora explica para mamãe. Oi? Hã? Então, assim, eu sei que ele leu, eu tô do lado dele, mas ele não tá ali. E aí a gente fez esse diagnóstico, mas muitas coisas não batem. E aí já queriam entrar com uma medicação, a gente não entrou, eu não entrei com a medicação, com a Ritalina. E eu tô usando outras coisas, óleos essenciais, suplementação, mas... Porque eu ainda estou investigando, eu não acredito que ele tenha. Ele não encaixa na maioria dos requisitos. Mas é tudo que você falou, hoje eu vivo comigo, que eu sou super assim, e aí hoje com ele. Tá. Ó, eu consigo te mandar essa prática para criança e a prática de mindfulness vai ajudar muito. Ele tá em terapia, eu imagino. Ele tá.
mas não com tratamento medicamentoso alopático, porque Sim, a gente achou melhor não. Sim. Tá bom, ó, vou deixar aqui o meu Instagram, me manda mensagem lá, Cris, que eu não tenho o contato de vocês, tá bom? Já comecei a te seguir, obrigada. Imagina, Roberta. me manda mensagem mesmo para eu poder te ajudar, tá? Te orientar. Vamos voltar aqui, só um segundo, Augusto, já deixa você perguntar, deixa eu só terminar isso aqui, beleza? Ó, então, R de reconhecer, A de allow the experience to be there, just as it is. Permitir que a experiência seja aquilo que ela é. E de investigar com gentileza. E o não se identificar, o N, o último N do RAIN é não se identificar. Não se identificar com as experiências que estão acontecendo. E isso aqui é a coisa mais bacana da neurobiologia. É aqui que existe o poder do sangue de Deus. De Deus não, né? De Cristo. Que é você começar, quando você começa a focar, você sabe que você está focado por quê? Porque você está fazendo sem se identificar com aquilo que você está fazendo. Porque o que é importante não é, e a gente se identifica muito, é isso que o nosso sistema límbico faz. A gente se identifica com a experiência que a gente está tendo. Ao invés da gente se identificar com a nossa capacidade de ter a experiência. Percebe a diferença? Você tá tendo uma experiência, por exemplo, tô triste. Tô triste. Você se identifica com a tristeza e fica carregando aquilo, tristeza pra lá, e fica um peso, e fica não sei o que, e você fica tentando se livrar disso, ou você abraça isso pra sempre. Eternamente até que dure. E a grande capacidade é você poder perceber que você tá triste. Não sei se me faço entender. Fala comigo, gente. Me ajuda? Pois é, não tem nenhum problema, né, Beth? Por quê? Porque os problemas acontecem a partir dessa identificação. Quando a gente se identifica com a coisa, a gente não consegue se identificar com a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo. Entende isso? Não é exatamente olhar de fora, mas é perceber que você pode perceber. Entende? Não é deixar a tristeza lá, porque isso é um olhar de terceira pessoa, é como se você não estivesse sentindo a tristeza. Não, você vai continuar sentindo a tristeza, mas ela não é tudo que você está sentindo, porque é possível ter uma tristeza alegre. Quer ver uma tristeza alegre? Meu pai tá com câncer terminal há 5 anos. Não é terminal tanto assim, né? Não, eu tô dando mais exemplo. Meu pai já morreu, tá? E não foi de câncer. Mas meu pai tá com câncer terminal e ele tá sofrendo pra caramba. A hora que ele morre, eu fico super alegre. Graças a Deus. Ufa, terminou. Mas eu tô triste porque eu perdi meu pai. E é essa possibilidade que a gente tem quando a gente fortalece o córtex pré-frontal de sustentar os paradoxos. Fiz um lançamento, mas foi ruim demais, perdi dinheiro, puta, sou um péssimo expert, vou fazer o que agora? Mas não me identifico com o fracasso, e é o que o povo chama por aí, como Pablo Marçal diz, né? Assim, você vê que eu vejo muito Pablo Marçal, né? Estudei muito a narrativa dele. Que ele diz, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. É o que o povo diz por aí. Mas não é assim, ou eu ganho ou não aprendo. Eu não me identifico com aquilo que aconteceu. Aquilo é um resultado de uma estratégia, de uma série de outros variáveis que aconteceram. Né? E o que é muito importante nesse processo todo para você ter foco? Pausa. Isso é uma coisa para você escrever no seu checklist e colar. Eu já tô terminando, tá? Pausa. Essa é a última coisa. Pausa. Coloca o checklist aí. Pausa. Pausa 5 minutos. Pausa 3 minutos.
Ah, mas eu não tenho tempo, não vou ficar sem fazer nada. Você não precisa exatamente ficar sem fazer nada. A pausa pode acontecer na hora que você levantar, Beli, para pegar o café. Quando você levantar para pegar o café, você presta atenção no seu passo. Não é que a gente vai andando pensando naquilo que a gente deixou de fazer ou que a gente tem que fazer, né? Como é que eu tô aqui agora? Eu vou pegar meu café, então eu tô indo pegar meu café. Como é que é o passo, a mudança do peso no meu corpo, qual é a temperatura do café, qual é o barulho do café ao cair na xícara, qual é o aroma do café. E com isso você ajuda o seu cérebro a se tomar banho, a limpar a si mesmo. São pequenos momentos. Então faça pequenas pausas. Isso é massa. Ontem na praia, engraçado, eu moro frente à praia, tem 5 anos e eu fui na praia 10 vezes. Olha que idiota que eu sou. Mas assim, ontem na praia eu fiz exatamente isso. Eu deitei na areia e fiquei sentindo a areia, o vento. Tipo assim, meu pé passando na areia. É isso. Mas me deixou em estado de atenção plena. E assim, é engraçado, você tá falando aí do filho, da piscina. Sou pai divorciado, meu filho mora perto de mim, né? Aí hoje eu acordei, caminhar na praia, e depois de caminhar, uma mensagem do meu filho, vem cá pra casa, vamos tomar uma de piscina com a sua irmã. Eu tenho uma filhinha de 2 anos. E assim, ela acorda e vai ver desenho, sabe? Ela acordando muito tarde, 8, 9, 10 horas da manhã. Eu acordei hoje às 7h30, para ela ir brincar comigo e com o outro, com o Bernardo, né? E, cara, a gente ficou na piscina, sei lá, uns 30, 40 minutos. Mas foi incrível, porque só tinha nós 3 na piscina e a gente estava ali focado em se divertir. É isso. É só estar presente, não é difícil. E eu falo assim, né? Uma das coisas que mais me doeu quando eu separei, eu falei, caraca, eu vou ficar longe dos meus filhos. Uma das coisas que realmente eu tenho buscado fazer é estar presente com eles, presente, né? Uhum. Estar presente, ausente é a pior coisa, porque a gente adulto fica num paradoxo, né? Quando eu tô em casa, eu tô pensando no trabalho, quando eu tô no trabalho, eu tô pensando em casa. E aí acaba que eu não consigo estar presente em nada. Acredito que se a gente tiver ali, de novo, né? Esse pausa aí que Deus me obrigou a fazer. Eu vou voltar fazendo isso, conscientizando as pessoas que estão comigo. Poxa, a gente, com mais de 5 mil empregos, né? Se eu somar todo mundo que os meus clientes já tem de funcionários. Então, assim, imagina a minha mudança muda a vida de um monte de gente. Claro. Eu sempre preguei, disse, botou uma meta, se mata até bater a porra da meta, vambora, vamos fazer. Só que eu tô vendo que realmente eu tô fazendo isso. Então, assim, eu tenho certeza que essa mudança que está acontecendo comigo, e é muito difícil, tá? Não é uma parada fácil. Principalmente quando você quer trabalhar pra caralho, assim. Eu tô me permitindo mudar. Obrigado, cara. Por exemplo, estou agora, acabei, nesse exato momento de fazer minha unha, tô no salão. Nesse momento, coisas que eu não fazia, cara. E é bizarro, porque o autocuidado é essencial pra gente. O seu corpo entender que, cara, peraí, é por isso que eu trabalho? Então, qual é a recompensa que eu tô me dando? Né? Eu vejo que a gente peca muito nisso, né? Esforço, meio de recompensa. Não é isso não, Augusto. Isso aí é uma elaboração. A gente foca muito no sucesso, mas a gente ignora o nosso corpo. Não é que eu preciso dar recompensa, eu preciso cuidar do corpo. E para eu cuidar do corpo, eu preciso estar conectada a ele, eu preciso percebê-lo, eu preciso perceber as necessidades dele. Roberta, você está falando que estar presente é super fácil. Como é que é isso? É só você se derrubar do lugar que você nunca saiu, que é o aqui e agora. Se derrubar no seu corpo, perceber os seus sentidos. Aqui e agora, tô sentindo mal. Eu tô com os meus pés no tapete de descansar o pé, as minhas mãos estão na minha mesa, na frente eu tô vendo todos vocês na galeria, eu tenho a luminosidade entrando. É isso só, mais nada. Né? Beli,
Pode falar. Vou abrir para perguntas, gente. E algo só para complementar o que o Augusto falou, eu acho que é uma forma que sempre me ajuda muito a ancorar no presente, porque nós que temos negócios, nós estamos sempre buscando esse crescimento e tudo mais, né? Mas eu gosto de me lembrar que o que eu vivo já foi um sonho. E às vezes, é verdade, a gente fica tão no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que conquistar, no que eu tenho... E aí, olha só, talvez ele já vive o que ele já sempre sonhou, poder hoje, numa quinta-feira, descer numa piscina com o filho e aproveitar aquilo ali, né? Mas a gente se esquece. E por a gente viver nesse futuro, a gente se tá longe do presente, tá longe do corpo, e aí não sente nada, e vive essa loucura. Então, eu acredito que a gente acessa até falando em termos de abundância, quando a gente consegue desfrutar do que a gente tem hoje. Ser abundante não é o dinheiro que eu vou ganhar amanhã, mas quanto que eu ralei até aqui para ter, eu desfruto agora. Olha que maravilha. Se permitir fazer a unha. Que simples, né? Mas que faz toda a diferença. E isso faz eu ancorar também. E essa do qual problema eu tenho agora hoje. Isso é um combinado meu e do meu namorado. Então, quando eu tô no lançamento, a gente fica cheio e tal. Aí eu começo a ficar ansiosa. Ele fala, amor, qual problema você tem agora? Eu falei, verdade, não tem problema nenhum. Aí eu faço esse mesmo exercício com ele. Agora. Quando ele tá... Qual problema você tem? Verdade, não tem nenhum problema. Isso ancora a gente, sabe? Boa. Tem que ter os próprios, né? Uhum. Boa. Bom, obrigada, Beli. Pergunta, gente. Eu vou mandar as práticas, tá bom? Se vocês quiserem me procurar, Augusto, manda um DM pra mim que eu vou te ajudar a sair desse burnout, cara. E aí? Nada de pergunta? Valeu? Não? Vocês estão saindo daqui mais... Foi autoexplicativo, assim. Você fala de maneira muito clara. Porque as perguntas que a gente ia te fazer, você mesmo se faz e responde. Então, foi positivo, assim. Ah, fiz a Keila, né? Eu conheço minha persona. É brincadeira, gente. Ó, a Patrícia falando aqui, ó, super importante a pausa. Quando passamos a ter reuniões com videoconferência, passamos a colocar reuniões seguidas. Isso, exatamente. Colocar 5, 10 minutos entre uma e outra é ótimo, né? Porque areja, e a gente precisa disso, né? Bom, ninguém tem mais perguntas. Roberta, muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu já anotei um monte de coisa aqui para eu estudar, para aprofundar. E aí, você manda, por favor, as práticas que eu vou mandar nos grupos, tá bom? Tá bom. E alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Como é que vocês estão saindo daqui hoje, gente? Quero saber. Me ajuda, vai. Como vocês estão saindo daqui hoje? Eu tô saindo com muita coisa para pensar e mais calma, porque quando você entende a origem do seu nervosismo, da sua ansiedade, parece que aquilo, só de você já ter o conhecimento, você já se sente mais tranquila, né? Ou seja, eu posso controlar isso. Então, para mim, foi excelente. Que bom, obrigada. Aí, mais tranquilo? Muito bom. Sensacional, Roberto. Obrigado mesmo. É engraçado, né? Parece que tudo está corroborando assim, para eu ficar bem. Que bom. E assim, o quão libertador é estar no presente. Isso. Eu fiz uma listinha, né? Que estava me afligindo, né? Eu peguei minhas notas e coloquei aqui. O que está me angustiando? E aí, quando eu coloquei aqui, eu estou fazendo um checklist, né? Tá, isso mesmo. Estavam me angustiando e não estão me angustiando mais. Então, assim, é bom demais. E não estar no presente era uma coisa que estava me angustiando muito. E aí mesmo, né? É muito difícil viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, mas eu preciso, né? Porque eu sei que com isso eu vou fazer empresários melhores e automaticamente, assim, pessoas mais leves, né? Então, cara, obrigado de verdade. Eu que agradeço. Uma coisa para estar no presente também, além de se perceber sensorialmente, é pensar só
como a Beli falou, né? Que problema eu tenho agora? E talvez você possa modificar isso um pouco para é só por agora. Sabe quando você tá fazendo uma coisa e tá muito cansado? É só por agora. É só por agora. Eu tô no presente, é só por agora. E agora, e agora, e agora, e agora. Sabe? Porque o agora nunca muda. Quer dizer, nunca muda no sentido temporário da palavra. Bom, gente, estado de flow, Paty, obrigada. Espero ter colaborado com vocês, foi um prazer. E tamo junto, como dizem por aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Obrigada, Roberto. Eu é que agradeço. Tchau, tchau. Eu é que agradeço, Fran.